não saiu do cristianismo, e sim foi infiltrada no cristianismo, foi enxertada no cristianismo. Sim? Sim, uma interpretação mal feita das Escrituras. Aproveitaram e fizeram uma exegese, né, de algumas coisas que aconteceram, principalmente ali de Atos, né, para frente. Eles se aproveitaram daqueles acontecimentos e montaram, lá no livro de Atos mesmo já tem um que vai até Paulo e quer o quê? Ele quer aquilo que Paulo tinha. Não era Jesus, era aquele poder que Paulo tinha de fazer os milagres e as maravilhas. Né? Então ali dizem também que ali já é o primeiro gnóstico do tempo apostólico. É uma da... Tem nome? Pedro. Foi até Pedro, Simão. Foi até Pedro, Simão, isso, não foi Paulo, foi a Pedro. Atos 8. Ele vai até lá e pede o quê? O que Paulo tem. Se Paulo oferecesse... Pedro pede... Estou com Paulo aqui na minha cabeça. Graças a Deus que é Paulo, né? Não é Marcelo. Para Pedro. Então, aí ele queria o que Pedro tinha. Será que ele queria Cristo? Se Cristo era a cruz, e a cruz era a morte, ele não queria. Ele queria os dons, os milagres. Quer comprar. Mas hoje também dá para comprar. Alguns dons aí dá para comprar, dependendo do cheque. Mais alguma pergunta? Professores? Essa questão do mundo das ideias, Platão, no mito da caverna, ele conta que os seres humanos, os homens que estavam presos na caverna, e eles não podiam olhar, né, a abertura dessa caverna, estavam virados para dentro da caverna, e eles viam apenas as sombras da realidade exterior. Eles viam apenas as sombras da realidade exterior, ou seja, passava um pássaro, passava um animal, eles viam aquilo refletido dentro da caverna e achavam que aquilo ali era a realidade. Até que um dia um deles conseguiu se libertar daquela prisão, e aí quando ele sai da caverna, a primeira coisa que acontece é que, como ele vivia naquela escuridão, a luz ofuscou a visão dele. Então, mas ele volta lá, tentando convencer os amigos dele que realmente aquilo era, na verdade, sombras, e a realidade estava fora. E aí o que eles fazem? Eles o têm como um outro, não, na verdade, aqui dentro é a realidade. Então, o gnosticismo, no sentido de que para você conhecer Deus, né, deveria, digamos assim, vir à luz. É isso? Vir à luz. Ou seja, para conhecer Deus, eles tinham que, digamos assim, apenas pela sabedoria, pela experiência. É que precisava do sentido, né? Ele precisava ver, usar a sua visão, ouvir o que tinha lá fora, para compreender aquilo que era verdadeiro. Nessa interpretação do mito da caverna, como pode-se fazer várias interpretações sobre o mito da caverna, né? Uma das interpretações também sugere que Platão ali estava falando do trabalho do filósofo, que era sair e usar de todos os seus sentidos, né, e analisar melhor porque ele estava na luz. Então, eu, filósofo, sou melhor que aqueles que estão na sombra porque estou na luz e uso de todos os meus conhecimentos e sentidos para entender todas as coisas. Há uma interpretação assim. Outras pessoas já dizem que a caverna de Platão é um shopping. Né? Porque a gente entra no shopping center, entra ali no shopping e só tem uma porta. Você não vê shopping por janela, né? Só tem uma porta. E as pessoas entram lá dentro e algumas pessoas têm o seu mundo lá dentro. E quando elas têm aquele seu mundo, elas não precisam sair do shopping para nada. Tem comida, tem roupas, tem tudo, dá para trabalhar no shopping. Né? Dá para fazer tudo e vivem lá dentro. E quando elas saem, confrontam a luz e vê o mundo aqui fora, muitas delas se chocam, né? Ou correm de volta para a sombra, né? Ou enfrentam a luz e vão crescendo para se aprimorar. Então, essa ideia, esse mundo da ideia de Platão, é que a perfeição está numa ideia, porque a ideia é perfeita. Ele disse para nós duvidarmos da arte. Porque se eu fizer um desenho aqui do irmão, o irmão olhar e vai dizer assim, sou eu. Na verdade, não. Né? Porque não dá para copiar outra coisa exatamente. Então aí é que está a questão. Tudo está numa ideia. De tantas ideias, surgem essas ideias, essas interpretações, e o mundo das ideias está tomando uma forma tão grande e esquecendo do mundo da realidade.
O assunto é palpitante, né? Eu mandaria aqui, mas outros encontros nós vamos deixar vocês com água na boca. Já faça a sua matrícula para pós-graduação, certo, pastor? Olha aí. Só finalizando o arremate, dando arremate por meus garotos aí, né? Saiu bem, né? Mas só uma ressalva. Como eles bem disseram, só existem duas maneiras de conhecer a Deus. Quer dizer, uma, né? É pela fé. Outra maneira de se tentar conhecer a Deus é através da razão.